Me alcançou, com graça me libertou, um alto preço pagou Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer. Fui perdoado, meu coração transborda de gratidão. Quero, enquanto viver, por Deus ser usado. Me alcançou, com graça me libertou, um alto preço pagou Cristo
Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Mais um domingo que nós levantamos, porque este é o dia que o Senhor nos deu para nós podermos estar na presença dEle, para louvá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo de maneira sobremaneira, podemos assim dizer, né, meus irmãos? Que a graça, que a paz de Jesus esteja sendo derramada sobre a vida de vocês. Mais um domingo para essa nossa nova atividade nesse tempo, desta maneira, né? Nós estamos iniciando hoje mais a Bíblia. Vamos estudar juntos? Que vem assim ser um tempo como se nós estivéssemos na nossa escola bíblica dominical reunida no nosso templo. Então, mais um domingo onde nós vamos estar estudando a palavra de Deus. E nós estamos estudando nestes domingos a respeito do tema, né, andando nos passos de Jesus. E nós já vimos por que devemos andar nos passos de Jesus, foi a primeira lição. A segunda lição nós falamos andando em humildade como Jesus andou. E hoje nós vamos estar aprendendo e entendendo na vida de Jesus como que nós devemos viver com uma missão assim como Jesus. Como que devemos viver com uma missão assim como Jesus. Essa vai ser a lição que nós vamos estar desenvolvendo agora de manhã. E eu quero convidar você para que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, porque o capítulo 19 de Lucas, dos versículos de 1 a 10, de certa forma, eles serão base e referencial para nós podermos estar pensando como vamos viver, né, vivendo uma missão assim como Jesus. Né, vivendo uma missão assim como Jesus. Andando nos passos de Jesus, vivendo uma missão assim como Jesus. Vamos ler então Lucas 19, de 1 a 10. Eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Um texto bonito, um texto que nós já conhecemos,
por conta de ser a história de Zaqueu. A gente olha para essa história, né, e a gente vê que é uma história bonita. A gente poderia fazer uma narrativa até bem cinematográfica dessa história, né? Podíamos começar dizendo, olha, era um dia de primavera em uma das mais belas cidades do Oriente Médio. Nesse dia muito especial, havia um tipo de passeata que estava percorrendo a rua daquela cidade e as pessoas estavam preocupadas com o que estava acontecendo, né? E o objeto da curiosidade desta passeata, dessa movimentação, dessa muvuca toda, podemos assim dizer, era a respeito de um jovem rabino cuja extraordinária pregação e as obras miraculosas estavam dando significado à quantidade de atenção que aquelas pessoas estavam querendo dar a, no caso, Jesus. Nessa narrativa, né, que nós encontramos, a gente vê ali também Lucas falando a respeito de um homem que se tornou um personagem importante nessa narrativa, cujo nome era Zaqueu. Ele era um homem, podemos assim dizer, daquela região, daquela cidade. No entanto, ele não era muito bem visto porque ele era um cobrador de impostos. Significa que Zaqueu trabalhava na Receita Federal para Roma. Então ele confiscava os impostos, ele ia às pessoas, aos comerciantes, né, aos indivíduos, cobrando as suas taxas, os impostos que deveriam ser pagos para Roma. E no caso de Zaqueu ser uma pessoa, podemos dizer assim, do povo, uma pessoa descendente, né, do povo e não ser um romano, isso ainda se tornou mais sério, porque as pessoas viram assim como um traidor, aquele que estava traindo a sua própria nação, o seu próprio povo. Por isso que Zaqueu não era muito bem visto. Ele não era bem visto por causa da posição que ele ocupava, por causa da função que ele exercia. Ele não era bem visto porque algumas pessoas gostam de dizer assim, porque Zaqueu não era bem visto porque ele era um cara mau, porque ele roubava, né? Porque lá depois ele falou sobre roubar. Nós temos que entender muito bem o que levou as pessoas, de certa forma, a desprezarem Zaqueu, em alguns casos até odiarem Zaqueu. Não foi por alguma coisa que ele fez, foi pela posição e pela função que ele exercia. Pela posição, ou seja, dele estar ao lado de Roma, por ele se tornar um cobrador de impostos, e pela função, por ele ser exatamente esse chefe da coletoria, de ter que exercer esta função. Isso levou, então, a, de certa forma, uma insatisfação e um desrespeito das pessoas com relação a Zaqueu. E também, principalmente, um desprezo. Zaqueu tinha algumas outras características, né? Ele, por causa da sua posição e por causa da sua função, ele era um homem rico, muito rico. Então isso também já cria uma separação, né? É como nós vemos hoje nos nossos dias. As pessoas que têm muitos recursos financeiros, muitas vezes elas acabam se colocando num certo nível e há uma separação daquelas pessoas que têm poucos recursos financeiros. Então você pode observar, né, é até uma visão sociológica, que os grupos, né, eles se atraem. Aqueles que têm mais recursos financeiros, eles acabam procurando se atrair e ficarem juntos para poderem desfrutar dessa posição, dessa característica deles. E aqueles que têm poucos recursos financeiros também acabam se atraindo para que possam estar se ajudando. Numa visão sociológica, é assim que se formou as favelas. As pessoas que eram menos favorecidas no meio da sociedade, elas iam para a periferia das cidades e ali então elas acabavam se aglomerando e elas acabavam construindo uma sociedade, uma realidade em cima daquilo que elas viviam e experimentavam no dia a dia. No caso de serem muitas vezes pessoas simples, pessoas pobres, certo? Então, Zaqueu tinha também esse tipo, ele era desprezado pelas pessoas exatamente por causa dessa situação, porque ele era um homem rico, né? Então ele vivia só na alta camada, na alta classe social daquela região ali de Jericó. No entanto, o que estava acontecendo é que alguém avisou para as pessoas daquela cidade que Jesus estaria passando ali.
E Jesus já, nós estamos no capítulo 19 de Lucas, né? Ele estaria caminhando para Jerusalém para ser ali, passar os seus últimos momentos na terra, né? Onde ele seria preso, onde ele seria torturado, depois crucificado, e ali depois ele seria sepultado, e nós sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. Bem, então, Jesus ele estaria passando por ali e as pessoas já conheciam, não só pela questão das suas palavras, dos seus ensinamentos, mas também pela questão de que Jesus ele havia feito muitos milagres, né? Multiplicação dos pães, curou pessoas enfermas, restaurou pessoas, ressuscitou pessoas, né? Libertou endemoniados. Então, podemos dizer assim que a fama de Jesus já havia sido espalhada naquela região. Então, quando souberam que Jesus estava passando, né, houve, de certa forma, um interesse das pessoas de poderem ver Jesus. É como se nós recebêssemos a notícia que uma pessoa muito importante, que a gente considera muito importante, e que a gente considera não só ela importante, mas uma pessoa que tem feito o bem para a humanidade, as outras pessoas, fosse passar frente à nossa rua, a rua da nossa casa, e é claro que nós estaremos descendo para podermos ver, né? Eu me lembro que quando, já faz bastante tempo isso, né, quando eu trabalhei na Aracruz Celulose, hoje Fibria, né, eu trabalhei ali na Aracruz Celulose por volta de 1990 até 94, né, 94, 96 eu trabalhava naquela empresa. Eu entrei em 88 e fui até 96 naquela empresa. Mas eu me lembro que uma das vezes quando a gente estava na empresa, né, um dos acionistas da empresa, da Aracruz Celulose, hoje Fibra, eu acho que também não é mais acionista da empresa, mas um dos acionistas da empresa era o Príncipe Charles. Exatamente, o Príncipe Charles da Inglaterra. E aí houve um dia em que esse príncipe, a Lady Di não veio com ele, mas ele veio sozinho, esse príncipe ia visitar a empresa, né? Então, no dia marcado que ele estaria ali visitando a empresa, a segurança foi reforçada, várias coisas, né, várias medidas de segurança foram tomadas, mas o que aconteceu é que os funcionários, né, a empresa tinha mais ou menos ali naquela, na sua fábrica ali, né, na Vila do Riacho, na Barra do Riacho, melhor dizendo, ela tinha ali mais ou menos uns 3.000 a 4.000 funcionários, fora os outros funcionários que viviam na parte do corte, na parte mais da floresta. Mas ali naquela região, vamos colocar 3.000 funcionários, né? Naquele dia que estava marcado a visita do Príncipe Charles, o que aconteceu? Ele foi dentro de um carro, né, e ele veio, passou, e aí a gente viu, a gente lá nas nossas salas de trabalho, a gente viu quando chegou, e aí o que aconteceu? Toda a empresa, basicamente quase toda a empresa parou para poder ver o Príncipe Charles passar. Né, um acionista da empresa, um dos acionistas da empresa, mas também uma figura pública, né, por se tratar da realeza britânica, estava ali na empresa. Então muitos dos funcionários foram para os corredores. Eu me lembro que eu trabalhava no setor da informática, né, da parte de suporte técnico, né, de suporte a softwares na empresa. Todo mundo foi para o corredor, né, que a gente ficava no andar superior, todo mundo veio para o corredor para poder ver o cara passar. E eu me lembro que ele estava com uma roupa branca, né, ele estava com um paletó, não era branco, mas acho que era meio bege, gelo, né? Era a moda daquela época. Então ele vestiu aquilo e passou ali, juntamente com segurança, a gente viu ele passando, indo em direção à sala do diretor da empresa. Então chamou a atenção, todo mundo estava ali. Era mais ou menos assim que estava acontecendo em Jericó. Jesus ia passar, as pessoas estavam querendo ver Jesus. Elas queriam ver Jesus, elas queriam ver aquele que estava revolucionando aquela região, com as suas palavras, com os seus ensinos e também com os seus milagres. E isso também chamou a atenção de Zaqueu. Zaqueu também queria ver Jesus. O interessante é que a gente vê que Zaqueu, né, ele era uma pessoa que tinha uma posição social, tal, mas ele tinha um problema, né? Que na verdade eu posso dizer que ele tinha dois problemas. O primeiro problema ele tinha que ele era rejeitado pelo povo.
né? Isso era fato. Segundo problema é que Zaqueu não era uma pessoa de uma estatura significativa, né? Ele era considerado um homem baixo, pequeno. A Bíblia não fala que ele era um anão. A Bíblia fala que ele era um homem pequeno. Então pode ser que Zaqueu tinha lá seu 1,40 m, 1,30 m, sei lá, né? A gente muitas vezes, por talvez uma má interpretação das escrituras, a gente quer classificar a pessoa, né, dizendo, Zaqueu era um anão. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele era um homem pequeno, né? Igual a gente acha um texto lá no Velho Testamento, quando fala assim, que os 4 homens eram leprosos. A Bíblia, na tradução, na linguagem original, ela fala assim, que eles eram homens que tinham uma doença de pele que era similar à lepra. Então poderia ser considerado como leprosos, porque também era comum na época. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está lendo a Bíblia, para a gente poder não estar fazendo determinadas interpretações, né, pelo que a gente chama do senso comum. O que é o senso comum? É o que todo mundo diz. É o que o fulano diz, né? Que você quer ver um exemplo de senso comum? O senso comum é aquilo assim, por exemplo, falaram muito isso para você, como falaram para mim, né? Que se você chupar manga e beber leite, você morre. Você morre. Você vai ter um revertério que você vai morrer. Isso era uma definição do senso comum. Se você levantar muito bem a questão histórica sobre essa situação do chupar manga e beber leite, isso tem a ver lá com os escravos, com os senhores de fazenda, que muitas vezes não queriam que os escravos estivessem pegando leite dos seus rebanhos, né, no caso das suas vacas, e pudessem estar tomando. Então criaram uma situação em que um determinado escravo havia chupado manga e tomado leite e ele havia morrido, e aquilo ficou então na consciência coletiva, podemos dizer assim, de todos aqueles outros escravos, de toda aquela pessoa daquela região, e criou-se então essa ideia. Se você chupar manga, e tomar leite, você vai morrer. Isso é senso comum. Nós não podemos, muitas vezes, interpretar a palavra de Deus simplesmente baseada no achismo ou no que algumas pessoas estão dizendo. Nós temos que realmente ler, se você puder, né, ter um dicionário bíblico, se você puder ter algum livro de um comentário bíblico, para lhe ajudar a entender, a lhe ajudar a compreender, né? Há um sonho no meu coração, que se Deus assim permitir, nós criarmos ali a nossa igreja, na Igreja Batista, em Taquari, nossa igreja, nossa comunidade, ali na nossa comunidade, e eu tenho pensado em conversar também com um pastor de Alto Laje, para a gente poder fazer uma parceria em cima disso, a gente criar um instituto teológico, onde a gente teria aula uma vez por semana ou 2 vezes por semana, e onde nós poderíamos estar estudando as escrituras, né, mais criteriosamente, onde nós poderíamos fazer assim, uma visão panorâmica da Bíblia, poderíamos estudar os livros do Velho Testamento, do Novo Testamento, nas suas divisões, poderíamos ver algumas colocações, por exemplo, as cartas paulinas, né, que foram escritas na prisão, como é que se deu, o contexto histórico. Fazer, de fato, um instituto bíblico onde nós pudéssemos nos aprofundar, e tanto eu quanto os irmãos, né, não é pelo fato de que eu estudei teologia, que eu sei todas as coisas, que eu tenho todas as respostas. Muitas vezes eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar, e muitas vezes quando a gente se prepara para dar uma aula, a gente acaba ganhando porque a gente estuda mais para poder ensinar. Então, irmãos, interessante é nós não fazermos interpretações de textos da palavra de Deus baseado no senso comum, baseado naquilo que as pessoas muitas vezes elas dizem, né? Elas estão falando, é um achismo, não há uma comprovação, não há podemos dizer assim, uma confirmação textual bíblica sobre aquilo que muitas vezes as pessoas declaram. Você quer ver um outro exemplo, rapidinho, para a gente depois continuar aqui com a nossa lição? No próprio livro no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 15, ali é o Evangelho de Lucas no capítulo 15, é o capítulo das parábolas dos achados e perdidos. Nestas 3 parábolas, né, nós temos a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, da moeda perdida e do filho pródigo, que também era chamado filho perdido, e daquele pai que o recebeu de volta. Muitas pessoas, quando leem, quando contam essa história,
Num determinado momento da vida daquele rapaz, quando ele perde todo o dinheiro e ele vai trabalhar, né, naquela fazenda, alimentando os porcos, eu já ouvi várias pessoas, já ouvi irmãos que são crentes há mais de 40 anos, 30 anos, 40, 50 anos, ele chegar e dizer assim, não, porque ali ele passou por tanta necessidade que ele comeu da comida que os porcos estavam comendo, a comida que era dada para os porcos. Comeu. Já ouvi as pessoas dizerem isso, falarem que ele comeu. Irmãos, lá no texto bíblico está claro, é enfático. Na versão de Almeida, na nova tradução da linguagem de hoje, na NVI, na nova versão transformadora, na versão King James também, que você pode ver no inglês, está claro, na versão inclusive em grego, diz assim, que ele desejava comer. Não significa que ele comeu. Desejar é uma coisa, comer é outra, fazer é outra. Então a gente tem que aprender, ao ler o texto bíblico também, tomar muito cuidado para a gente não poder pegar interpretações de alguns achismos, de algumas coisas que as pessoas falaram, né, e dizer o seguinte, não, é isso aí, pronto. Não. Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. A Bíblia, em momento algum, nem no grego eu consegui ver uma palavra que dissesse isso, né, lá diz que ele era um homem pequeno, né, mas a Bíblia, em momento algum, fala que ele era um anão. Mas eu já ouvi a musiquinha das crianças, Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não possa passar um ensinamento equivocado da palavra de Deus. Depois desses 5 minutos, podemos dizer assim, 5 a 7 minutos falando sobre interpretação da palavra de Deus, vamos voltar aqui para a nossa lição, pensando nessa história de Zaqueu, e tentando entender como que nós vamos assumir uma missão assim como Jesus assumiu. Se nós vamos andar nos passos de Jesus, nós temos que viver uma missão como Jesus viveu. E aí eu peguei o texto, né, de Lucas 19, de 1 a 10, e nós estamos trabalhando esse texto, e é exatamente no momento em que Zaqueu desejava ver Jesus, e o único jeito que ele viu foi subir numa árvore, e ele subiu numa árvore que ficava, de certa forma, à beira do caminho por onde Jesus deveria passar. Ele não subiu numa árvore do outro lado da rua, né? Não, ele subiu numa árvore pelo caminho pelo qual Jesus iria passar. E o interessante é que o texto bíblico nos diz que Jesus passou, quando estava passando, parou, olhou para cima e ainda chamou Zaqueu pelo nome para que ele pudesse descer, e porque Jesus queria estar na casa de Zaqueu, né? E Zaqueu, apesar de Zaqueu ter ficado alegre, né, em ter parte nesse momento divino da história em que Jesus Cristo chama Zaqueu, Jesus Cristo, o rabino, um mestre, aquele que estava fazendo milagres, aquele que estava dizendo que era o Filho de Deus, porque naquele momento ainda Zaqueu não tinha tido aquela experiência com Jesus, mas ele estava lá indo. E aí o que aconteceu? Ele então foi e ele desce depressa, né? Ele desce depressa. Então, apesar de Zaqueu ter ficado alegre, né, as pessoas ficaram visivelmente desapontadas. A multidão, né, as pessoas ficaram desapontadas. No versículo 7 do texto que eu li para vocês, diz que todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus estaria se hospedando na casa de um homem pecador. A gente tem vivido muito esses dias, né, nesses tempos de pandemia, de dificuldades, de crises pessoais, crises espirituais, crises emocionais, crises, né, físicas por causa da questão da saúde, crises políticas, crises econômicas. Então a gente está sendo bombardeado por várias crises, por várias coisas negativas que estão acontecendo. Irmãos, olha só, e é claro, isso é fato, né? A gente vê como que as coisas, uma notícia ruim atrás da outra. Eu estava vendo o repórter, né, na sexta-feira de manhã, ou melhor dizendo, na hora do almoço, né? E aí então uma pessoa aí... eles estavam falando sobre
um determinado assunto, e aí uma pessoa que mandou uma mensagem para os repórteres disse: mas o fulano não estava usando máscara. E havia sido explicado, né? Era um assunto que estava falando de coisas agradáveis, de coisas legais, de coisas bonitas, de uma atitude que as crianças fizeram em escrever cartas para as pessoas que estão trabalhando, né, nessa linha de frente. E aí, quando o repórter gravou essa entrevista, era ainda uma época que ele não precisava estar usando máscara o tempo todo para as gravações. Mas o que acontece? A pessoa só viu isso, ela chegou de tanta coisa, de tanta declaração, de tantas cartinhas que foram lidas ali, a pessoa só viu a questão do cara não estar usando máscara e manda uma mensagem para poder dizer, para reprovar, para recriminar. Né? É aquela questão da perspectiva, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, depende de quem vai olhar. Depende de quem vai olhar. E nós estamos muito tempo vivendo com isso, né? Já são 2 meses e meio, irmãos, que nós estamos o tempo todo sendo bombardeados com informações, com falsas informações, informações negativas, informações desesperançosas para a nossa vida. É exatamente como esse povo estava fazendo aqui, né? Eles estavam murmurando, estavam resmungando, murmurando, porque Jesus, ele olhou para a vida de uma pessoa, viu a necessidade no coração, na vida daquela pessoa e tomou a decisão de ir à casa daquela pessoa, né? É aquele tipo de pessoa que não fica satisfeito com o bem que o outro está recebendo. É aquele tipo de pessoa que não fica satisfeita, não fica alegre com aquilo que está acontecendo na vida do outro. Foi exatamente a atitude da multidão e é exatamente a atitude de muitas pessoas que estão ao nosso redor e talvez, quem sabe, né, minha ou sua. A gente não fica alegre, não fica feliz pelas coisas boas que estão acontecendo com o outro, porque a gente queria que estivesse acontecendo com a gente. O fato é que aquela multidão, né, eles murmuraram, mas Jesus, ele sabia tão claramente qual era a sua missão, porque a vida de Jesus, ela tinha um propósito, ele viveu os propósitos de Deus para a sua vida, né? E o seu propósito divino era tão claro que ele não se deixava dissuadir, ele não se deixava levar pela reprovação da multidão e pela resmungação, podemos assim dizer, daquela multidão. Esse era Jesus. Ele era tão consciente da sua missão e estar na casa de Zaqueu, ir à casa de Zaqueu com Zaqueu, fazia parte da sua missão, que ele não se deixou levar pelas palavras negativas, pelas palavras aborrecedoras que as pessoas estavam falando. E aqui, irmãos, independente, a gente pode tirar uma lição para a nossa vida, né? A gente, em vez de ficar olhando para as coisas negativas, né, para a desgraceira que está acontecendo, ou a gente ficar muitas vezes com raiva, chateado, magoado, porque o outro está numa situação melhor, porque o outro conseguiu alguma coisa que eu gostaria tanto de conseguir, irmãos, a gente tem que passar a olhar para essas situações com o olhar de Jesus. Porque quando nós compreendemos qual era a missão de Jesus e qual é a nossa missão aqui na Terra, e a gente passa a perceber que nós fazemos parte desse plano de Deus para esta missão, então nós vamos agir de maneira diferente, nós vamos agir de uma forma menos egoísta, de uma forma menos maldosa, podemos assim dizer, para agirmos de uma forma que a gente promova o bem comum a todas as pessoas. E nessa história toda, a transformação de Zaqueu, né, ela aconteceu e ela era inexplicável. Né? Humanamente falamos, em termos humanos falando, a transformação de Zaqueu foi inexplicável. Somente a ação de Jesus na vida de Zaqueu trouxe assim uma transformação. Foi uma obra divina, uma transformação que pode acontecer apenas pela intervenção da graça salvadora de Jesus. E aí o que acontece? Né? No final do texto, depois de tudo aquilo que aconteceu, Jesus na casa de Zaqueu, Zaqueu então reconhece que poderia estar agindo de maneira inadequada, ele se coloca diante de Deus e ele quer uma reparação, e ele fala, se eu fiz alguma coisa errada, então eu vou reparar as pessoas a quem eu
defraudei, né, a quem houve algum tipo de erro. E aí no final então Jesus diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. Em vários momentos no Novo Testamento, nos Evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico, em vários momentos foi dito por Jesus e foi dito sobre Jesus de qual era a sua missão aqui na terra. A missão de Jesus aqui na terra era de reconciliar o homem com Deus. O apóstolo Paulo, depois de que experimentou essa reconciliação com Deus através de Jesus, ele falou sobre isso, ele pregou sobre isso. Então, a missão de Jesus, Jesus vivia com um propósito, com uma missão. E qual era a missão dele? Buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus fazia com que as coisas acontecessem para que essa missão pudesse ser cumprida. Para que essa missão pudesse ser cumprida. E é importante a gente estar olhando isso. Se nós queremos andar nos passos de Jesus, viver uma missão como Jesus viveu, nós precisamos olhar para a perspectiva de Jesus nessa questão sobre a sua missão. E essa perspectiva de Jesus deve se tornar também a nossa perspectiva sobre qual é a nossa missão aqui na Terra. Eu já disse isso algumas vezes em outros sermões, né, que tive a oportunidade de pregar na igreja, que nós não estamos aqui por acaso, que a gente não veio aqui para poder passear pelo mundo e passear pela vida e consumir tudo que tem aqui e depois pronto, acabou, não. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e eles passam a reconhecer o quê? Passam a reconhecer que eles têm um propósito, uma missão. E aí a gente precisa olhar para a vida de Jesus e transferir esta missão, esta ideia desta missão para a nossa vida, porque nós nos tornamos seguidores de Jesus. Todo seguidor de Jesus, todo discípulo de Jesus deve então cumprir a sua missão. E a missão é esta, né? O apóstolo Paulo falou assim: a minha missão é esta, que eu continue pregando o evangelho, né? Então, a gente tem que entender que o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo que vive, que caminha, que anda nos passos de Jesus, ele vive uma missão assim como Jesus viveu, né? E toda vez que eu falo de missão, eu me lembro muito daquele filme Missão Impossível, né? Daquele filme que se tornou então aí até 5, 6 filmes, né? Quase uma série, né? Sobre a questão da missão impossível, do Ethan Hunt, que é assim o personagem principal. Ele recebia uma missão e ele ainda falava: caso você aceite essa missão, você então... Então, assim, normalmente, na maioria das vezes, ele aceitava a missão e ele cumpria a sua missão. E o filme todo se passava exatamente nos momentos em que ele precisava cumprir a missão e várias coisas estariam acontecendo. E aí, meus queridos, eu quero que nós passemos agora a olhar para a vida de Jesus como se fosse um filme, né? E na vida de Jesus, o que aconteceu, o que ele falou, o que ele ensinou, e nós pudéssemos ver assim quais são as características a respeito da missão que Jesus Cristo deixou, que ele viveu, que foi um propósito da sua vida e ele quer que nós venhamos também viver. A gente precisa, em primeiro lugar, a gente precisa ver o seguinte: a intenção missionária declarada por Jesus. Jesus tinha uma intenção missionária e isto foi declarado. A vida de Jesus era marcada por um propósito e ele declarou, né, em vários momentos da sua vida. Mas antes mesmo dele declarar, né, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo estava dizendo para Maria que ela ia pôr o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo que anunciou Jesus, né, que o nascimento de Jesus para Maria, que ela estaria grávida, esse anjo disse o quê? Esse anjo disse o seguinte: olha, ele tem uma missão, e a missão é o quê? É salvar o povo dos seus pecados, né? Lucas capítulo 2, versículo 49, quando Jesus era criança, Jesus perguntou à sua mãe e ao seu pai adotivo:
né? Quando ele havia ficado no templo, né? E aí os pais já tinham ido, ficaram 3 dias, depois foram dar falta de Jesus, aí voltaram lá em Jerusalém para poder pegar Jesus. Aí ele falou assim: vocês não sabem que eu preciso cumprir, né? Eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que cumprir o meu dever, e estar na casa do meu pai é um desses deveres dessa missão. Estou falando numa tradução livre, né? No versículo 49. A ideia é basicamente essa. Ou seja, João capítulo 4, versículo 34, né? O próprio Jesus Cristo disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente vê em Jesus é o seguinte, né? Jesus não brincava de missionário. Ele tinha realmente uma missão, ele tinha uma intenção missionária. Era o propósito, né? Podemos dizer assim, era o objetivo, era o alvo que ele precisava alcançar para que as pessoas pudessem também ser salvas, pudessem ser transformadas, pudessem ser alcançadas pela graça e pelo amor de Deus. A clara consciência de Jesus a respeito de sua missão foi ouvida naquele clamor triunfante da cruz, quando ele disse: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Aquele momento quando Jesus entrega o seu espírito e ele diz: está consumado. Nós podemos dizer ali que ali foi o seguinte: olha, ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu o seu propósito. Missão cumprida, né? Quem já jogou Command & Conquer, como eu, como o Jonemar, toda vez que a gente cumpriu a missão, a gente recebia Mission Accomplished, né? Então significa que a missão foi cumprida. Jesus veio cumprir a vontade de Deus, de seu Pai. Ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Veio para glorificar o nome de seu Pai e o glorificou. O glorificou. Concluiu a obra que seu Pai lhe dera. João capítulo 17, versículo 4. No Evangelho de João a gente encontra vários trechos e textos da palavra que vão mostrar a respeito da missão de Jesus e a respeito do cumprimento desta missão, do cumprimento deste propósito. Então a gente tem que entender o seguinte, meu querido irmão: a declaração de Jesus tinha uma intenção missionária declarada. Não era algo que ficava escondido. A diferença entre Jesus, né, e o personagem do Missão Impossível é que as pessoas não ficavam sabendo qual era a missão dele. Mas de Jesus não. Jesus deixou claro qual era a sua missão, qual era o seu papel, qual era o seu propósito aqui na Terra. Então, a intenção missionária de Jesus, ela foi declarada por ele. E ela não só foi declarada por ele, mas a intenção missionária de Jesus, ela foi repetida por seus apóstolos. Quando Jesus começa o seu ministério, para cumprir a sua missão, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele chama 12 homens para que pudessem estar o seguindo e pudessem aprender sobre ele, ouvir os seus ensinamentos e pudessem replicar aquilo que ele ensinou, aquilo que ele passou para outras pessoas. E em vários momentos do seu ministério, Jesus então envia os discípulos, né, de 2 em 2, de 4 em 4, grupos de discípulos que saíram para poder experimentarem e ajudarem ao cumprimento da missão de Jesus, mas ao mesmo tempo para que eles pudessem entender que aquela missão de Jesus se tornaria uma missão deles. Então, a gente pode perceber que a intenção missionária de Jesus, né, ela é repetida pelos seus apóstolos. Olha só o que diz João capítulo 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Né? Jesus Cristo, então, ele tinha uma missão e ele também replicou esta missão para aqueles que estavam sendo salvos e transformados por ele. João 20, 21 diz assim: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio.
olha, eu recebi uma missão do Pai, estou aqui cumprindo a missão do Pai e agora também estou enviando vocês para que vocês possam cumprir esta missão que eu estou determinando para vocês. Né? E quais foram as últimas palavras de Jesus? Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Né? Antes dele subir aos céus, na narrativa do evangelista Lucas. Quais foram as últimas palavras? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ser testemunhas de Jesus. E aí a gente pode se perguntar, como que a intenção missionária que foi declarada por Jesus, né, afetou a vida e o ministério dos seus apóstolos, dos seus discípulos? Em vários textos da palavra nós podemos encontrar essa declaração vinda de Pedro, de João, de Filipe, de Tiago, né? E também encontramos a declaração vinda do próprio apóstolo Paulo, e tem uma delas que me chama muita atenção, porque por muitos anos na minha vida, esta declaração ela se tornou como um lema para mim, um objetivo de vida, que é exatamente falando das organizações missionárias, né? E aí eu participei do grupo de embaixadores do rei, e a nossa divisa, 2 Coríntios 5:20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. E o que é ser um embaixador? É ser um representante daquele reino em um outro lugar, em uma terra estrangeira. E aí o texto de 2 Coríntios 5:20, na sua completude, no texto completo, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esta foi a declaração de Paulo. Para que os irmãos pudessem ver, essa declaração de Paulo é o impacto exatamente, né, da intenção missionária de Jesus, que transformou a vida dos discípulos e transformou a vida do apóstolo Paulo. Paulo não pôde parar de falar às pessoas as boas novas de salvação em Jesus Cristo. E ele mesmo explicou qual era o propósito de sua vida, quando ele diz lá em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o evangelho, não tente que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo entendeu que esta missão era algo tão sério, que não era uma brincadeira, era uma ordem, uma determinação. A gente vê isso lá em Mateus, portanto, ide, né? É um imperativo, é uma ordem. E muitas vezes a gente fala assim: não vou não, não tô a fim de ir não, né? Porque isso aí, eu vou se eu quiser. É uma ordem, né? A gente não tem como escolher obedecer. Ou a gente obedece ou a gente não obedece. E aí Paulo, então, ele incorporou tão forte isso na sua vida, que ele diz o seguinte: olha, eu continuo pregando o evangelho, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E é por isso que eu estou dizendo que eu sou embaixador da parte de Cristo, e eu vou continuar rogando que vocês se reconciliem com Deus, né? Então, a gente passa a perceber que essa intenção missionária de Jesus, que se tornou o propósito da sua vida, ela foi impactante na vida de Jesus, porque ele queria mostrar isso para o seu povo, para os seus discípulos e para o povo de Israel e para todos nós. Se tornou impactante na vida dos seus discípulos e apóstolos, daqueles que estiveram com Jesus e daqueles que foram alcançados por Jesus, né? E por esses discípulos que eram os apóstolos do Senhor. Mas o interessante, meu querido irmão, né, já encaminhando para o final da nossa lição, é que a intenção missionária de Jesus, ela também é confiada a nós. A intenção missionária de Jesus, que foi declarada por ele, que impactou os apóstolos, ela também é confiada a nós. E aí vem aquela pergunta: como devemos andar nos passos do nosso glorioso e determinado Salvador? Não devemos vagar pela vida vivendo para agradar a nós mesmos com o que quer que capture nosso desejo ou interesse durante nosso tempo aqui. A gente precisa entender que, como seguidores de Jesus Cristo, nossa vida tem um propósito. Não devemos viver uma vida sem sentido.
a esmo, mas devemos ser um povo com uma missão. É isso que nós precisamos aprender. Por isso que caminhar nos passos de Jesus significa incorporar a missão de Jesus à nossa vida, para que nós possamos viver isso também nos nossos dias. Essa missão, né, essa intenção missionária de Jesus, que foi declarada por ele, que impactou os apóstolos e que foi confiada a nós, ela deve ser de fato vivida e experimentada, experienciada por cada um de nós. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é por isso que isso vem quebrar alguns paradigmas, né? Porque as pessoas achavam que apenas os pastores, os missionários, né, os líderes religiosos aqui deveriam estar evangelizando, proclamando a mensagem de salvação, as boas novas do Evangelho. A nova do Evangelho, né? Proclamar a nova do Evangelho, viver este Evangelho, é a missão de cada um de nós. É a missão de cada um de nós. É minha, mas também é sua. Se você se diz um crente, um cristão, salvo por Jesus Cristo, regenerado por Jesus Cristo, você não pode esconder a sua missão. Você não pode ocultar a sua missão. A sua missão é clara, ela é declarada e ela é clara. E ela foi confiada a você, como foi confiada a mim. Por isso que, como cristão, pregar o Evangelho, viver missões, não é só nós estarmos contribuindo para as missões, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas também é eu entender que eu posso fazer missões no meu bairro, na minha região, no meu local de trabalho, na minha faculdade, na minha escola, em qualquer lugar onde eu estiver. O próprio Jesus nos deu a missão. Né? Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, são os textos clássicos a respeito desta incumbência que Jesus Cristo passou para todos nós. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho orientado ou ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o texto que nós usamos também para poder compor aqueles 5 propósitos, né, da vida, da nossa vida. A gente tem o grande mandamento, que é amar a Deus e amar o próximo, e a grande comissão, ou a grande missão, que é esse de Mateus 28, 18 a 20, no caso 19 a 20, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a gente viu o quê? Que juntando o grande mandamento com a grande comissão, nós formamos os propósitos da vida do cristão, que é o quê? Comunhão com Deus, comunhão com o próximo, adoração somente a Deus, discipulado, ou seja, você vai passar a cuidar de alguém para que ele possa continuar caminhando nos passos de Jesus até que ele consiga fazer isso sozinho, evangelização, que é aqui importantíssimo porque faz parte da nossa missão. Eu vou discipular alguém que eu vou evangelizar. Então eu preciso estar evangelizando. E também serviço, ministério, né? Como propósito, o crente ele vive para poder servir a Deus, servir a igreja. Ele usa os seus dons e talentos, habilidades para glorificar a Deus com o seu serviço e também edificar a igreja. Então Jesus, ele delegou, o próprio Jesus nos deu essa missão. O apóstolo Pedro explicou nossa missão da seguinte maneira: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Né? Tem uma ênfase, é claro, nesse texto que foi acrescentada por mim, mas esse texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, meu querido irmão, né, nós encontramos o quê? Frequentemente, né, nós até no mês passado, e eu tenho falado com a irmã Nivalda, né, sobre a questão
de missões, missões mundiais, missões nacionais, missões agora estaduais, né? Frequentemente nós ouvimos falar sobre missões. E quando a gente ouve falar sobre missões, a nossa mente vai para aqueles lugares, né? A nossa mente se inclina a pensar em pequenos e seletos grupos de pessoas que estão em lugares, né, que são tão distantes, tão exóticos das terras dessas pessoas, que a gente precisa enviar alguém para poder falar do amor de Cristo. É fato, precisamos sim. Pela autoridade que Deus nos deu e pela oportunidade que Deus nos dá, nós temos então que enviar. Mas ao mesmo tempo que nós enviamos pessoas, né, que nós estamos sustentando estes missionários com recursos financeiros e com oração, para que eles possam levar o evangelho a outras culturas. Interessante, irmãos, que não é mudar a cultura da pessoa, é levar o evangelho a outra cultura, tá? A gente pensa que pregar, que ser missionário, ele tem que mudar a cultura do outro. É outro erro. É outro erro. Se nós olharmos bem na perspectiva da palavra de Deus, né, não tinha nada a ver com mudança de cultura, tinha a ver com mudança de caráter, tinha a ver com mudança de mente, tinha a ver com mudança de coração. Então, os missionários, eles são enviados para pregar o evangelho, né, de Jesus Cristo para uma outra cultura. E aí, então, aquelas pessoas vão ser transformadas pelo poder de Deus, e aí é claro que elas vão se enquadrar em toda a vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Nós temos, meu querido irmão, nós temos o privilégio de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu disse, né, a intenção missionária de Jesus foi confiada a nós e ela pode refletir, né? Nós podemos refletir a intenção missionária de Jesus quando vamos, por exemplo, à escola, ao trabalho, né, de segunda a sexta-feira. À medida que refletimos mais e mais o caráter de Jesus na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ficar cada vez mais curiosas em saber o que está acontecendo conosco e o que nos faz ser diferentes. Ser cristão significa ser alienado, né? Eu tenho que ser diferente, então eu vou ficar alienado, não vou falar com ninguém, não vou conversar com ninguém, né? Ninguém fala comigo, na hora do almoço eu fico sozinho e tal. Não é isso. Ser cristão é você ter uma atitude diferente, que esta atitude que você tem, ela é diferente porque ela é fundamentada no quê? No amor de Jesus Cristo, no amor de Deus e na graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida. E aí a nossa atitude passa a ser diferente. Podemos refletir a intenção missionária de Jesus, né, enquanto vivemos na nossa comunidade. As pessoas, né? Na nossa sala de oração de quinta-feira, nós estivemos orando pela nossa comunidade de Itaquari. Então nós podemos viver a intenção missionária de Jesus, podemos andar nos passos de Jesus tendo esta missão, enquanto vivemos em comunidade, orando para que de modo mais concreto tenhamos os olhos e o coração de Jesus, comecemos a ver as pessoas que encontramos em nosso bairro, no comércio, como indivíduos que necessitam ouvir as boas novas da salvação que somente é encontrada em Jesus. Você sabia que você pode também refletir a intenção missionária de Jesus de uma maneira muito brilhante, muito especial, dentro da sua casa, para com seus familiares que ainda não são salvos ou que de alguma forma estão distantes de Jesus? Com mansidão e respeito, conforme nós encontramos em 1 Pedro 3, 15 e 16, falando afetuosamente de Jesus, o nosso Salvador, orando pelos nossos familiares e pedindo que Deus venha abrir os olhos dos nossos familiares, assim como Ele abriu os nossos, para que eles possam ver em Jesus a única e a melhor e a mais interessante, a mais maravilhosa maneira de nós podermos ser salvos, perdoados, justificados e transformados. Então essa intenção missionária de Jesus que foi confiada a nós podemos fazer isso no nosso local de trabalho, de estudo, nós podemos fazer isso no meio da nossa comunidade, mas nós podemos também fazer isso
dentro da nossa casa. Sermos missionários dentro de casa. Vivemos uma missão dentro de casa. E eu digo, irmãos, não é fácil. Não é fácil. A gente tem muitas dificuldades, né? Principalmente no que diz respeito ao relacionamento com os nossos filhos. Muitas vezes a gente enxerga numa certa posição, um certo direcionamento, eles enxergam em outra. E aí o que nós fazemos? Brigamos, batemos, estamos de castigo. O que nós podemos fazer é orar. Orar. A nossa intenção missionária pode ser feita dentro da nossa casa e ela começa através da oração. Ore pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus netos, pelas suas netas, seus sobrinhos, sobrinhas. Ore pela sua família. E lembre-se que nós estamos aqui na Terra, que nós temos uma missão. E se nós queremos andar nos passos de Jesus, nós precisamos viver a missão como Jesus viveu a missão que ele tinha. Qual era a missão dele? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é a nossa missão? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu, ele disse, né, que vai estar conosco todos os dias. Por isso, na nossa missão, nós somos embaixadores da parte de Cristo. E vamos continuar falando e pregando para que vocês se reconciliem com Deus. Essa é a nossa missão. Nós devemos olhar o seguinte: os missionários, os pastores, né, os evangelistas, os ministros, eles têm esta missão, como todos nós. E eles vão prestar contas por estarem liderando pessoas em cima do cumprimento desta missão. Na leitura do 4x4 dessa semana, né, falando lá no livro de Números, contando sobre as tribos, os exércitos e tal, e aí falava, ó, fulano é chefe de tantos mil, ciclano é chefe de tantos mil. Significa o quê? Colocou-se sobre aquele fulano, sobre aquele ciclano, uma responsabilidade que ele tinha que liderar. Mas todos os mils, né? Vou pegar aqui uma da família lá de Ruben, que tinha 39 mil homens prontos para o exército. Então todos esses 39 mil, eles tinham a mesma missão que aquele que estaria liderando. Mas aquele que estava liderando, ele estaria apenas coordenando para que os outros pudessem cumprir a missão que eles tinham. É a mesma coisa com a gente. Pastores, líderes, evangelistas, né, presbíteros, ministros, ministras, pastoras, nós temos a mesma missão, irmãos, que vocês têm. A diferença é que nós precisamos estar sob a orientação de Deus, sobre a graça de Deus, sob a sabedoria de Deus, coordenando a melhor maneira de nós podermos cumprir esta missão até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Se nós queremos seguir os passos de Jesus, precisamos cumprir a nossa missão. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido
assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou. Me enviou, eu dei um chamado, jamais vou me calar. Eu dei um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Que eu tenho um chamado, eu tenho uma missão que precisa ser cumprida. Precisa ser cumprida. Se queremos andar nos passos de Jesus, precisamos viver a missão que Jesus viveu cada dia da nossa vida, né? Essa missão que foi declarada por ele, essa missão que que impactou os apóstolos, essa missão que foi confiada a cada um de nós. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo onde nós podemos estudar a Tua Palavra, onde a gente pode ver que para seguir os passos de Jesus intensamente, nós precisamos estar vivendo esta missão que Ele viveu cada dia, cada momento da nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a entender que nós precisamos viver a nossa vida com um propósito, com uma missão. Ajuda-nos a entender que em todos os lugares, no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro e em casa, nós podemos ser missionários. Abençoa os nossos missionários, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dos Teus filhos que estão espalhados pelo mundo, levando a graça, levando o amor de Jesus através das palavras, dos Teus ensinos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Proteja os Teus filhos, ó Pai, diante também dessas dificuldades de pandemia, de doença, de vírus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos Teus filhos, sustenta os Teus filhos onde eles estiverem, sustenta os seus familiares que devem estar, né, nas suas casas, nos seus países, e ajuda-nos a, como igreja, nós podemos também sustentar esta obra missionária com a nossa contribuição, com a nossa oferta, ó Pai. Que o Senhor possa tocar em nosso coração, que nós possamos a cada dia, em palavras, em ações e também em contribuição, sermos verdadeiros missionários de Jesus. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu querido irmão? Tenha um bom dia, um bom domingo, um bom almoço. Lembrando que no próximo domingo nós vamos estar voltando com este tema, com esse novo momento, né? A Bíblia. Vamos estudar juntos? E nós vamos estar continuando a ver sobre essas lições que falam vivendo os passos, andando nos passos de Jesus. E no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar trabalhando a ideia da lição número 4, que fala sobre vivendo as fragilidades da vida como Jesus. E olha que nós estamos precisando ver muito sobre isso, né? Porque nós temos percebido que a nossa vida está muito frágil. Vivendo as fragilidades da vida como Jesus. Deus abençoe. Lembrando, nosso culto às 19 horas, hein? Nosso culto que vai ser transmitido, né, pelo YouTube e talvez pelo Facebook também. Nós vamos colocar hoje um outro link. Então, acho que vai abençoar muito vocês. E aí, vamos espalhar. Eu quero pedir para que você possa também, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e motive outras pessoas a se inscreverem também. Isso vai nos ajudar, irmãos, futuramente, né, para nós podermos transmitir nossos cultos, né, quando nós voltarmos às nossas reuniões, nós transmitimos nossos cultos, né, ao vivo, online, e as pessoas do mundo todo puderem ver a Igreja de Jesus ali em Taquari, louvando, bendizendo o nome do Senhor, anunciando a palavra do Senhor, anunciando esta missão que Jesus Cristo deu a cada um de nós. Deus abençoe. Até a próxima.